A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Esse é o assunto do vídeo de hoje e eu sou a Fernanda de Moraes, aqui do canal Primeira Impressão, e eu quero trazer esse assunto porque ultimamente as notícias têm me deixado ensandecida. Você já leu uma notícia e ficou na dúvida se de fato ela tratava de um fato real ou se era uma distopia? Atualmente temos muitas notícias que parecem mentira, mas acreditem, são a pura verdade. É nesse momento que surge essa dúvida. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Um exemplo de notícia é essa aqui que eu vi recentemente, que é sobre os livros na Flórida. O governo da Flórida determina que professores escondam livros. Entenda, 2 condados do estado alertaram educadores sobre o risco de serem multados se forem flagrados com títulos que não cumpram com requisitos de nova lei estadual. Essa notícia é recente e não se preocupem porque todas elas vão estar aqui na descrição desse vídeo. Após ler essa notícia, eu automaticamente fui conduzida para o livro Fahrenheit 451, esse aqui. Esse livro é do Ray Bradbury e o autor ele conta uma história distópica em que todos os livros do mundo foram queimados. E as pessoas vivem nessa ditadura sem poder ter acesso a livros. No prefácio dessa segunda edição, que foi publicado em 2012 pela Biblioteca Azul, o Manuel da Costa Pinto faz uma pontuação muito interessante. Ele diz assim: Bradbury percebe o nascimento de uma forma mais sutil de totalitarismo, a indústria cultural, a sociedade de consumo e seu corolário ético, a moral do senso comum. Quando pensamos no vislumbre do Bradbury, nos damos conta do quanto a sociedade pode regredir em suas atitudes e como isso pode levantar, por exemplo, ondas de direita muito conservadoras, como tem acontecido atualmente. Ainda há espaço para esse conservadorismo? Como lidar com censura e proibições desse gênero? Esse é um caso muito específico em que não conseguimos distinguir se a arte imitou a vida ou se a vida está imitando a arte. Uma outra notícia que eu quero trazer é muito sensacionalista, uma chamada muito chamativa, por sinal, mas que cabe a reflexão. A notícia é a seguinte, polêmica. Filósofa defende que mulheres com morte cerebral sejam usadas, entre aspas, para dar à luz. Para a professora da Universidade de Oslo, na Noruega, a ideia ajudaria a resolver a falta de barrigas de aluguel para famílias que desejam ter filhos, mas não podem ou não querem engravidar. A única coisa que eu consegui pensar ao ler essa notícia foi no livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. E essa obra ela foi muito bem reproduzida numa adaptação para uma série que já está na 5ª temporada, chamada The Handmaid's Tale. E o conteúdo aqui, tanto no livro quanto na série, é o uso, entre aspas, do corpo feminino abordado, só que de formas diferentes. E eu nem sei se esse uso é tão entre aspas assim. A grande similaridade entre a arte e a vida é que tanto no conto da Aia quanto nessa notícia, a ideia da apropriação do corpo da mulher com fins de reprodução parte de uma outra mulher. E eu me pergunto como o patriarcado continua a nos impor determinados padrões que nós conseguimos reconhecer, mas nós não conseguimos impedir que aconteçam. Uma outra notícia que tem despertado e atraído muitos olhares é a série baseada no jogo The Last of Us. E a série ela fala de uma pandemia causada por um fungo que, após se instalar no corpo das vítimas, pode controlá-la. Nesse caso, parece que a arte está imitando totalmente a vida. Eu posso falar isso baseado no livro do Merlin Sheldrake, A Trama da Vida,
que é um livro extremamente gracioso, muito bonito, editado e traduzido pela editora Ubu aqui no Brasil. E esse livro, ele nos conduz por uma viagem para o mundo dos fungos. E o autor nos explica como funciona esse maravilhoso mundo. E essas bases científicas utilizadas para a produção da série, elas se debruçam e parecem que são menos fantasiosas do que nós pensamos. Depois de conhecer esse livro, e eu fiquei muito entusiasmada por isso, o Sheldrake ele dá uma dica. Ele diz o seguinte, que as definições científicas clássicas de inteligência usam o ser humano como padrão de medida. E quanto mais desconhecido é o ambiente que interagimos e que, de certa forma, nós preferimos mantê-lo a uma distância, mais ignorado e negligenciado ele é. Os fungos, eles são organismos que, apesar de não parecerem conosco, humanos, eles são dotados de comportamentos sofisticados como comunicação, tomada de decisão, aprendizado e, pasme, memória. É assustador, eu sei. Por último, eu quero trazer uma notícia, mas que na verdade eu trago mais pela reflexão que ela traz, que é a notícia da série baseada no HQ The Walking Dead, que acabou de ser encerrada com as suas 11 temporadas em um dos maiores streams aqui populares no Brasil, e vai ter agora um spin-off chamado The Walking Dead Daryl Dixon, que é um dos personagens da série, que trata de zumbis que assolam uma doença, que assola uma pandemia que assola a sociedade, toda a humanidade, e não se tem respostas por que essas pessoas ficaram desse jeito. E eu tô trazendo isso porque esse sucesso, ele é muito conhecido pelas cenas de sangue, pelas cenas de violência, é uma verdadeira carnificina, mas eu finalmente me entreguei ao grande lance que é essa série, na qual os zumbis eles podem se fincar em segundo plano. Nesse caso, acreditem, a arte, para mim, ao meu ver, a arte nesse caso imitou a vida. Eu vejo como nós, enquanto sociedade, continuamos a nos enganar enquanto existência. Veja como nós migramos de um lado para o outro com os nossos celulares na mão e completamente anestesiados, não nos damos conta do quanto a vida está acontecendo fora das redes sociais. Zumbis é o que estamos nos tornando neste mundo. E por mais que não tenha tantas mortes cheias de sangue como na série, aqui no mundo real, há esse caminhar vagaroso em bando, muitas vezes sem senso crítico e sem propósito. Agora é a sua vez. Para você, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Todas as notícias relatadas se encontram na descrição desse vídeo e você pode ler e tirar suas próprias conclusões. Aproveite para deixar o seu joinha ou o seu não joinha e comente aqui embaixo a sua opinião, compartilhe com outras pessoas para que esse conteúdo chegue a quem gosta de uma boa discussão. Até a próxima!